Os trabalhadores brasileiros contam com uma série de leis que ajudam a assegurar seus direitos, protegendo seus interesses e estabelecendo obrigações das empresas em relação aos seus empregados. Mas os bancários possuem direitos trabalhistas especiais. Eu sou o Fabrício Reis, especialista em Direito do Trabalho, e nesse conteúdo eu vou trazer para vocês os principais direitos discutidos na Justiça do Trabalho pelos trabalhadores bancários. Os bancários têm muitas das relações trabalhistas regulamentadas por acordos e convenções coletivas de trabalho específicas da categoria, o que pode gerar muitas dúvidas em relação aos seus direitos trabalhistas. Por se tratar de um segmento bastante específico, a maioria dos empregados do banco recorre a um advogado especialista em direito trabalhista bancário, quando precisa tirar suas dúvidas ou mover ações na Justiça do Trabalho. Como o Reis Lima é especialista na defesa dos bancários, preparei esse conteúdo com as principais informações sobre o direito dos bancários. Quais os principais direitos trabalhistas do bancário? Como já te contei, o bancário possui diversos direitos diferenciados e, por isso, o acompanhamento de um advogado especialista nessa área é indispensável. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, divulgou um ranking de partes que compõem os processos que chegam para o seu julgamento. E em relação aos novos processos de 2023, veja só a surpresa: 5 bancos estão dentre os top 10 de novas ações trabalhistas. Por isso, eu separei as principais causas que levam o bancário a acionar o judiciário para garantir os seus direitos trabalhistas, sendo horas extras, pagamento de 7ª e 8ª como hora extra, descaracterização do cargo de confiança, pagamento do intervalo intrajornada, equiparação salarial, acúmulo de função, participação nos lucros e resultados, danos morais, doenças ocupacionais como a síndrome de burnout, assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, pedido de estabilidade na pré-aposentadoria, pedido de realocação, pedido de reintegração ou indenização, pensão vitalícia e manutenção de plano de saúde são os principais pedidos dos bancários. Dentro desses tópicos que eu passei, vou me aprofundar em algum deles, começando por doenças ocupacionais nos bancários. Os bancos respondem por apenas 1% dos empregados no Brasil, mas foram os responsáveis por 5% do total de afastamento por doença no país entre 2012 e 2017. Por isso, o profissional bancário adoecido deve se conscientizar que as doenças que o incapacitam para o trabalho são, em sua maioria, doenças ocupacionais. Dentre as 5 doenças que mais afastam os bancários estão a síndrome de burnout, depressão, ansiedade, LER ou DORT, bursite e tendinite. No caso de doenças ocupacionais, o bancário que retorna ao trabalho e verifica que ficou com alguma sequela consolidada em razão do acidente de qualquer natureza, pode solicitar o auxílio acidente no INSS. Esse é um benefício previdenciário que permite que o trabalhador volte para suas atividades e receba uma indenização em decorrência da sequela adquirida. Isso é muito comum nos casos de LER ou DORT. Vale ressaltar que a maioria dessas doenças surgem por conta de movimentos repetitivos, LER ou DORT, ou movimentos ou mobiliário inadequados que geram o desenvolvimento de doenças do grupo LER ou DORT. Além disso, as metas abusivas acabam desencadeando o assédio moral no ambiente de trabalho e o adoecimento psíquico de muitos bancários. Diante do rigor excessivo quanto à cobrança de metas excessivas e rigorosas, que levam ao desgaste psíquico, a lei traz que os bancários possuem uma jornada de trabalho diária reduzida, ou seja, limitada a 6 horas, mas, infelizmente, a constante necessidade de cumprir as metas faz com que essa jornada quase nunca seja respeitada, o que dá direito ao trabalhador de acionar o judiciário para solicitar o pagamento das horas extras. Além disso, o bancário convive com tratamentos vexatórios no ambiente de trabalho, o que caracteriza assédio moral, cometido pelos seus superiores, gerando o direito à indenização por danos morais. Uma pesquisa recente feita pela FENAE, Federação Nacional de Associações de Pessoas da Caixa Econômica Federal, avaliou 3.000 funcionários da Caixa e verificou que 80% dos bancários da Caixa sofrem doenças relacionadas ao trabalho. 20% dos trabalhadores afirmaram ter jornada de trabalho superior a 8 horas diárias. 26% dos entrevistados sofrem com transtorno de ansiedade. 13% dos funcionários passaram a apresentar síndrome de burnout. 11% começaram a ter síndrome de pânico e 33% dos entrevistados estão afastados por depressão. Esse levantamento só demonstra que a sobrecarga de trabalho, a pressão por produtividade, as metas abusivas e o assédio moral levam o bancário ao adoecimento.
Inclusive, a síndrome de burnout está cada vez mais presente entre esses profissionais. Mas o que o bancário recebe? Outro grande motivo pelo bancário precisar recorrer ao judiciário é o descumprimento dos seus direitos trabalhistas estabelecidos nas convenções coletivas. Os bancários possuem um piso salarial estabelecido a cada 2 anos pela convenção coletiva da categoria. Nesse documento fica estabelecido o valor mínimo a ser recebido pelos funcionários das agências bancárias e os reajustes que serão utilizados durante o período de vigência da convenção coletiva. Mas além desse valor mínimo, existem outros valores acrescidos no holerite final. Os bancários têm direito a adicionais, gratificações e auxílios diferenciados. Um exemplo é o adicional por tempo de serviço. Esse benefício é pago ao bancário que está há determinado tempo na empresa, sendo incorporado ao seu salário. Cabe dizer que esse adicional não é obrigatório para o setor privado, mas como está previsto na Convenção Coletiva dos Bancários, ela se torna obrigatória para essa categoria. Adicional de horas extras. Esse valor é pago como adicional de 50%. Mais adiante nós vamos falar mais especificamente sobre ele. Gratificação de função. Esse valor é pago aos bancários que exercem algum cargo de confiança. Também falaremos mais especificamente dele daqui a pouco. Gratificação de caixa. Aqueles que exercem as funções de caixa e tesoureiro possuem o direito de receber uma gratificação. Atenção, essa gratificação não é cumulativa com a gratificação de função. Gratificação de compensador de cheques. Essa gratificação é condicionada ao credenciamento desse trabalhador na Câmara de Compensação do Banco do Brasil. Ele deve exercer a função de compensador de cheques e estar credenciado, assim fará jus a essa gratificação. Auxílio refeição. Esse auxílio é pago antecipadamente aos bancários, considerando os 22 dias úteis do mês. Agora, se o bancário utilizar de forma gratuita o restaurante do banco, não terá direito a esse auxílio. Auxílio cesta alimentação. Esse benefício é pago cumulativamente com o auxílio refeição. É pago também a bancária em gozo do auxílio maternidade, auxílio creche ou auxílio babá. Esse valor é pago aos bancários que tiverem filhos com até 71 meses de idade, ou seja, 5 anos e 9 meses. Contudo, para esse recebimento, o trabalhador precisa comprovar mensalmente os valores gastos com babá ou instituição de ensino. Quando os 2 pais dos menores trabalharem no mesmo banco, esse auxílio não será pago aos 2, apenas a um dos pais. Ainda se o menor estiver em creche e tiver babá, o pagamento não será duplo, será pago ou a um ou a outro. Auxílio filho com deficiência. É um benefício muito parecido com o auxílio anterior. A diferença está que, nesse caso, não há um limite de idade para que o bancário que tiver o filho PCD e que exijam cuidados permanentes. Mas, para que esse auxílio seja pago, os genitores precisam comprovar a condição de PCD do filho mediante um laudo médico fornecido pelo INSS, por alguma instituição autorizada pelo INSS ou por algum médico conveniado pelo banco. Complementação do auxílio-doença. Caso o bancário precise do auxílio-doença, seja previdenciário ou acidentário, o banco ficará responsável por realizar a complementação do benefício até atingir o valor fixo que esse empregado recebia. Mas cuidado, essa complementação é paga por no máximo 24 meses e o bancário poderá ser submetido a perícias médicas para a comprovação da incapacidade provisória. Salário substituição do bancário. Nos casos em que as agências bancárias realizam substituições temporárias de um colega de equipe por outro, sempre nas mesmas funções. Caso as substituições sejam temporárias, o bancário que está substituindo terá direito ao salário contratual bancário do substituído, enquanto perdurar a substituição. Se algum desses valores não está sendo pago, procure um advogado especialista em direito bancário para garantir que você receba o que tem direito. Um outro direito que não é muito respeitado é o direito à 7ª e 8ª hora. O bancário, como vimos, em regra, tem uma carga horária reduzida, limitada a 6 horas, mas infelizmente isso é raramente respeitado. Nesse caso, o bancário tem direito a exigir o pagamento desses valores na justiça. Inclusive, muitos bancos tentam fugir da obrigação de pagar a 7ª e 8ª hora, colocando o bancário em um suposto cargo de confiança. Como o cargo de confiança não tem uma jornada de trabalho, tem uma jornada diária superior a 8 horas dia e 40 horas semanais, o banco não teria obrigação de pagar as 2 horas que ultrapassam a 7ª como extras. Por isso, é muito importante ficar atento se o bancário não possuir poderes de gerência, fiscalização, direção ou chefia, não possuir subordinados e não receber a gratificação superior a 1/3 do valor de salário do cargo efetivo.
requisitos para o cargo de confiança. Haverá grande chance desse cargo de confiança ser apenas de fachada, com o fim de que o banco não pague os direitos trabalhistas do bancário. Nessa situação, é possível pedir a descaracterização do cargo de confiança e, consequentemente, o pagamento de horas extras. Estabilidade pré-aposentadoria do bancário. Outro direito que o bancário tem e que é muito desrespeitado é a estabilidade pré-aposentadoria, que serve para garantir o direito daquele bancário que está na iminência de se aposentar. Ela vale para aqueles que ainda precisam de 12 a 24 meses para cumprir os requisitos legais. Durante esse período que resta para adquirir o direito de se aposentar, o bancário não pode ser demitido. Mas para ter esse direito, o bancário deve cumprir alguns requisitos. Os homens têm que ter um vínculo ininterrupto com o mesmo banco por no mínimo 28 anos. As mulheres, um vínculo ininterrupto com o mesmo banco por no mínimo 23 anos. Esse período precisa ser cumprido no mesmo banco. E quando ocorre a compra de um banco por outro? Nos casos de sucessão empresarial, o direito continua valendo, como por exemplo no caso da compra do HSBC pelo Bradesco. Agora conta para mim nos comentários aqui, você ficou com alguma dúvida sobre como funciona o direito do bancário na Justiça do Trabalho? Se ficou, deixa aqui nos comentários e aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Ativar o sininho, porque assim você sempre é notificado quando nossos conteúdos são disponibilizados e mais pessoas são alcançadas e têm conhecimento dos seus direitos. Até mais!